Sequalini Voltarelli, vereador Daniel Córdoba, vereador Ricardo Andrejuc, vereadores representados pelas suas assessorias. Dou bem-vindo, próxima vereadora da Câmara Municipal, vereadora Thaís Spinello, pelo Partido Novo. Perdão. Então, Thay Spinello, pela presença, pela representatividade na nossa Câmara a partir da próxima legislatura. Teremos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal de 101 de 2000, em seu artigo 48, inciso 1º, determina a realização de audiências públicas no processo de elaboração e aprovação da Lei Orçamentária Anual, a nossa LOA para 2021. De acordo com o regimento interno, quem preside essa sessão é o vereador que preside a comissão mista, no nosso caso, a vereadora Sueli Nogueira. A vereadora Sueli Nogueira é a presidente desta comissão e ela fará a condução. Deixo também, vi agora, o doutor Serafim, nosso vereador querido e eleito vice-prefeito para a próxima legislatura. Obrigado pela presença. Peço a Sueli, então, que faça a condução dos trabalhos e agradeço a presença do Jefferson, nosso secretário da Fazenda, que fará as devidas apresentações. Alô? Valeu. Bom dia a todos. Saudamos o secretário municipal da Fazenda, que está aqui conosco, o senhor Jefferson Cirne da Costa. E, em seguida, também saudamos os senhores vereadores aqui presentes, Ricardo Andrejuc, bom dia, Pio Mielo, que já teve a fala antes da gente, Olinto Voltarelli, calma, eu ainda estou com o som do samba na cabeça, dá licença. Nosso vereador Daniel Córdoba. Saudamos também os vereadores aqui representados, senhor Eduardo Vidosky, representado por Magda Rocha, Maurício Fernandes, representado por doutora Eliane Goy. Registramos e agradecemos a presença do senhor Charli Farid Cury, presidente da entidade Fundação Pro Memória, senhora Marisa Catalão, secretária de Assistência Social. Saudamos também a imprensa e o público aqui presente e todos que acompanham a transmissão ao vivo pela página oficial da Câmara no Facebook, retomada hoje. E também queremos agradecer a presença do doutor Serafim, nosso querido e estimado companheiro vereador, que a partir do ano que vem será nosso vice-prefeito. Bora lá. A Comissão Mista Permanente, criada pela Resolução 998, de 20 de fevereiro de 2013, e constituída pela Portaria número 11089, de 1º de junho de 2020, realiza nesse ato audiência pública, conforme o artigo 48, parágrafo único, e demais dispositivos legais da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à proposta orçamentária para o exercício de 2021. Após a explanação, será aberto espaço para perguntas e passamos a palavra para o secretário da Fazenda, senhor Jefferson Cirne da Costa. E antes quero registrar também a presença do nosso vereador, doutor Marcos Fontes. Jefferson, a palavra é sua. Meu muito bom dia
todas e todos. Quero parabenizar aqui os participantes do pleito de ontem, né? Todos aqueles que participaram, tiveram a coragem aí de se lançar nessa campanha tão inusitada, tão diferente, tão, né? Enfim, parabéns a todos que tiveram essa coragem e que chegaram ao final da noite de ontem aí, sinalizando os próximos exercícios. Acho que trazemos aqui hoje a nossa derradeira audiência nessa casa. Não poderia deixar de agradecer, em nome do presidente Pio Mielo e da presidente Sueli, a acolhida sempre amistosa, sempre respeitosa, sempre com uma abordagem muito técnica em todas as vezes que aqui estivemos. Eu fiz questão de vir em todas as audiências, com exceção de uma única, que acabou coincidindo com o período de uma questão familiar, mas procurei estar presente aqui ao longo desses 4 anos e, da melhor maneira possível, trazer dados, trazer informações, responder aquilo que estava sob nosso conhecimento, e aquilo que a gente não sabia responder, a gente levava embora como dever de casa e depois fazia a devida devolução para casa. Quero cumprimentar a todos que prestigiam, que nessa segunda de manhã de ressaca de campanha já estão aqui prontos e ativos para prestigiar. Cumprimentar os meus colegas de trabalho, cumprimentar minha colega secretária Marisa, cumprimentar o Charlie, que preside a Fundação Pro Memória, cumprimentar os colegas da Secretaria da Fazenda. Trabalhamos muito até agora e temos aí frenéticos 45 dias de trabalho para deixar a casa definitivamente em ordem e deixar a situação para quem chega bem melhor do que a situação que encontramos quando aqui chegamos. Trazemos aqui a lei orçamentária para 2021, nós não viemos aqui para falar de resultado de 2020, não viemos aqui para falar de plano plurianual 2022-2025, aqui um recorte da lei orçamentária anual, uma lei orçamentária muito desafiadora. Eu estou trabalhando tive a oportunidade de trabalhar na minha 14ª lei orçamentária. Essa foi, sem sombra de dúvida, a mais desafiadora, por uma premissa muito básica, né? A gente estima a arrecadação, mas não sabe se ela vai se comportar nem perto daquilo, para mais ou para menos. Nós não sabemos como é que vai estar o cenário econômico para 2021, eu não sei se a atividade industrial vai estar em que nível para 2021. A despesa municipal está diretamente relacionada a questões também de ordem macroeconômica, por exemplo, os índices inflacionários interferem nas nossas despesas. Então, como estimar a inflação de um lado, como estimar a atividade industrial do outro, como estimar todos esses cenários que dependem de variáveis macroeconômicas que impactam na realidade local e que, por sua vez, vão pautar o desempenho fiscal do município para 2021. Então, vem aqui o próximo secretário, em fevereiro, prestar contas de 2020, e depois, em maio, dizer como é que foi o primeiro quadrimestre de 2021. Essa audiência precisa ser uma audiência muito profunda, porque os primeiros 4 meses de 2021 serão os meses que vão sinalizar 2021 de forma prática, né? mais materializada. Então, vem aí um cenário duro e Deus queira que o país encontre o seu caminho em termos de macroeconomia, para São Caetano conseguir logo também retomar aquele ritmo econômico de outros tempos, e que essa receita que a gente está projetando, ela não só se confirme, como supere. Enfim, sejamos otimistas, porque um ciclo novo político vem, e Deus queira um ciclo econômico favorável também se apresente, ok? Eu não sei se... Ok. Então, enquanto o Jorginho substitui, troca a apresentação, nós temos uma parte teórica para essa apresentação da LOA.
nós somos obrigados, o Poder Executivo é obrigado a criar cenários de debate relacionados à esfera de planejamento. A Câmara, por si só, ela também é obrigada a criar cenário antes de pautar e deliberar o projeto de lei. A Câmara hoje está convocando essa audiência, a audiência da Câmara, o Poder Executivo já realizou o dele. Nós realizamos lá no SECAP à noite, e hoje a Câmara chama para prestar contas da peça que está aqui entregue. Nós tentamos manter de forma muito dura, muito desafiadora, todos os programas de repasse de recursos a pessoas. E vocês vão ver isso no decorrer da apresentação. Por quê? Se as estimativas de crescimento astronômico do desemprego se confirmarem para o ano de 2021, que é o movimento pós ou posterior às primeiras ondas de calamidade, o município vai ser chamado a injetar recurso direto na economia. Então, nós temos que ter sensibilidade disso já nessa LOA. Então, nós vamos ver isso de forma explícita no decorrer da apresentação. Outro ponto que chega, e que também está dito aqui nessa peça, os investimentos que estão iniciados, todos os investimentos que estão iniciados, por força da captação do FINISA, do financiamento que o município captou agora em meados de 2020, os investimentos estão também todos eles assegurados. Então, o olhar social da LOA e o olhar de investimento da LOA, esses dois olhares estão preservados. Uma outra questão que chama atenção nessa LOA é, pela primeira vez, o congelamento da despesa com funcionalismo. Vem uma lei federal, a Lei Complementar 173, ela vem e congela o crescimento de despesa com pessoal para o país todo, então, desde a União, os estados e necessariamente os municípios, até final de 2021. Então, pela primeira vez, a gente tem esse cenário posto. Nós vamos ver que o crescimento arrecadatório esperado, ele é pé no chão, estamos criando nenhuma superestimativa, estamos trabalhando com o pé no chão. A despesa continua sendo um fator de incerteza. A despesa Covid, ela é dura, ela é cara, e nós não sabemos até onde ela vai, onde ela precisa ir. Essa incerteza paira na LOA, mas nós estamos aqui entregando a LOA possível até o dia final da entrega, entregamos aqui nos últimos minutos, a LOA possível com todos os elementos que a gente dispunha naquele momento. Cabe reavaliação? Pode ser que sim. Acho que a Câmara tem esse papel relevante de, a partir da audiência de maio de 2021, chamar esse debate, colocar esse debate na mesa, e nós vamos ter que, se necessário, consertar o carro andando, né? Foi assim em 2020 e será assim certamente em 2021. Ok, LOA 2021, o meu amigo controle, eu não estou me dando bem com ele hoje, hein? Nós estamos numa luta dura aqui, deixa eu ver. Aponto para lá, Jorginho? Você muda? Por favor, bota na inicial, só para eu não perder a sequência. Ok, por favor, pode passar, Jorge. Vamos tocando. Aqui. Como eu disse, nós temos a obrigação na LRF de trazer esse debate para as fases de discussão, de elaboração e discussão da LOA. Nós estamos agora discutindo isso na sede do Poder Legislativo. Essa audiência é do Poder Legislativo, da Comissão Mista, que nos convida, e a gente tem a obrigação de comparecer e colocar à disposição. Pode passar, por favor. Faz parte de um ciclo natural de planejamento. É um plano plurianual para 4 anos. Esse plano plurianual finda em 2021, ele está vigente desde 2018. Em 2021 será construído um novo plano plurianual que vai vigir de 2022 a 2025,
ele perspassa o primeiro ano de mandato da gestão, justamente para tentar mitigar a descontinuidade orçamentária, né? A gente brinca, a gente reflete, né, nas nossas conversas, dia 2 de janeiro a gente tem que fazer pagamento, dia 2 de janeiro tem que estar com a casa funcionando, tem que entregar medicamento, tem que cuidar da cidade. Então, esse lançar para o exercício seguinte remete a isso. Pode passar, por favor. Aqui um recorte das peças, qual é a finalidade de cada peça. Eu vou me permitir não adentrar muito nesse mérito, mas me colocar à disposição para explicitar qual é a função de cada uma, com destaque apenas para a LOA. É aqui que a gente detalha a arrecadação e despesa, aqui que a gente fala de algumas questões de controle da despesa pública, enfim. Estamos agora discutindo a parte de baixo desse diagrama. Pode passar, por favor. Um ciclo orçamentário que há muito tempo é conhecido na iniciativa privada, a área pública se mata para tentar colocar isso em prática, tem medidas importantíssimas no Congresso para melhorar a qualidade desse ciclo orçamentário e que, infelizmente, não estão pautadas ainda. O país dispõe, sim, de um bom regramento de planejamento e um bom regramento de riscos fiscais. Então, a gente estava conversando agora há pouco sobre a sessentona, né? Nós temos uma lei de 1964, no pós-guerra, que traz, no pós-evolução, né, que traz para nós aí a criação do orçamento público em 2000, amarras a esse orçamento público. Então, o Brasil já tem bons instrumentos de planejar, executar e de mitigar riscos. Está faltando agora uma lei de qualidade fiscal. Essa lei já existe, está sendo debatida, mas esse componente chega e fecha essas abordagens que ajudam a compor de forma melhor esse ciclo. Alguns países africanos de língua portuguesa, por exemplo, sequer têm lei de orçamento. Então, eles estão um passo, 60 anos atrás de nós aqui nesse assunto, né? Então, nós não estamos tão avançados, mas não estamos parados na inércia, nós temos aí um bom regramento legal para nos nortear nesses instrumentos. Pode passar, por favor. Ao longo do tempo, isso que eu acabei de dizer, nós, em 2017, construímos um plano plurianual, estamos entregando aqui a última LOA, o último orçamento do atual plano plurianual, né, que termina no final do ano que vem. Pode passar, por favor. Aqui a distribuição, então eu não vou me ater muito a esse debate teórico, primeiro que o tema já é árido, né, para não ficar tão maçante, a gente deixar um espaço melhor aí para a parte numérica. Pode passar, por favor. Aqui, as etapas da lei orçamentária, na verdade, a composição da lei orçamentária, dispõe de um orçamento fiscal, pode passar, por favor, um orçamento de investimentos, que a gente também vê isso muito bem refletido aqui, e um orçamento de seguridade. A Constituição de 88 trouxe isso de forma muito explícita, o Brasil tem que cuidar da seguridade, eles chamavam da Constituição Cidadã, né? E o orçamento da seguridade, ele é muito relevante, a análise dele é muito relevante para a realidade do governo federal, porque nós estamos falando de uma mega estrutura de seguridade social nacional, né? Ali faz muito sentido debater isso. Déficit da Previdência, déficit da Seguridade, está lá. Para nós, ela tem menor relevância, mas a gente tem que trazer isso para o orçamento e apresentar. Pode passar, por favor. O que tem nessa LOA? O que está entregue aqui na Câmara? Que nós vamos falar um pouco de cada item desse. A estimativa da arrecadação, a formulação dos orçamentos setoriais de cada uma das áreas, a consolidação e montagem, né? Nós juntamos a gente pega o orçamento, o sonho de cada área e tenta fazer caber dentro de uma peça única, é o princípio da unidade orçamentária. Pode passar, por favor. E aqui um ciclo natural de debate, né, que vem. São Caetano é muito bom para debater plano plurianual. Posso dizer isso porque eu cheguei em 2017, então eu venho de outras realidades. Em 2017, nós fizemos audiências em bairros, à noite, né, foram audiências bacanas aí, a gente ficava até tarde debatendo essas questões. Eu, particularmente, acho que carece de o país, como tudo, carece de educar a população, educar não no sentido literal da palavra, mas de tornar mais
essa linguagem mais acessível, para a população se sentir mais pertencente àquele debate, porque a gente montava uma audiência de plano plurianual para os próximos 4 anos, e o que a gente recebia muito era uma questão particular, imediata. Olha, eu quero isso, nós estamos falando de médio prazo. Então, o ano que vem, eu acredito que vem um ciclo virtuoso de aprendizado, dos próximos 4 anos, e eu espero que seja um ciclo bacana. Aqui nós estamos entregando o último orçamento desse ciclo, que se inicia nos debates lá de 2017. Pode passar, por favor. Um outro destaque que a gente traz é a criação de um orçamento participativo permanente. A ideia é deixar esse canal sempre aberto. A ideia não é ter este canal só para épocas de debate. Nós estávamos falando da experiência oriental, né? Os orientais, via de regra, na área privada, eles passam 80% do tempo planejando. Então, nós precisamos dar mais luz à questão do planejamento. Ainda falávamos isso antes da audiência, eu e a Anne, nossa diretora, que de área pública o planejamento é o maior desafio. Então, se o planejamento tem que ser permanente, o canal de comunicação também tem que ser permanente. Então, isso aqui, a ideia é que esse canal fique para sempre força de expressão, mas que fique constantemente aberto e que a gente consiga, a todo tempo, receber demanda, e ir, na medida do possível, assimilando essas demandas nas elaborações das diversas peças orçamentárias. Pode passar, por favor. E aqui a gente entra em número, vamos falar de número. Como disse, um orçamento bastante desafiador. Para quem observa o histórico dos orçamentos desde 2018, já percebe que o orçamento cai para 2021, de novo, pé no chão, né? O orçamento da prefeitura, que é da administração direta, permanece a casa de 1,2. Se vem a mais, ótima surpresa, mas vamos ser pé no chão para não criar nenhuma falsa expectativa. O orçamento da administração indireta sobe, é bom a gente explicar o porquê que sobe desde já, mas a gente pode entrar em qualquer detalhe aqui a posteriori. Eu vou pedir para a gente, tem uma pessoa participando, eu só queria sugerir que a gente pudesse deixar tudo para o final. Você está mencionando quedas, aqui nós não estamos enxergando os números. Oi, me desculpa, cerimonial, desculpa, aí já não é... Eu agradeço pela intervenção. Se fosse pergunta, eu ia pedir para deixar para o final. Obrigado pela intervenção. Não sei se tem algo que possa ser feito para melhorar. Tá. Tem que estar, né? Bom, nós temos uma expectativa de 1,2 de receita da prefeitura para o ano que vem, um crescimento da arrecadação da administração indireta, que está concentrado em USCs e SAESA. É bom explicar, nós vamos ver isso mais lá na frente, mas eu já quero pontuar. A arrecadação do SAESA está estimada em termos de ampliação, em razão da operação de crédito da CAF, que chega, e boa parte vai ser executada pelo SAESA, a gente vai ver isso no número mais adiante. Então, a receita corrente do SAESA do dia a dia permanece numa linha natural, mas a receita de captação de recursos de operação de crédito, ela dá essa elevada, que a gente espera contar na prática com os recursos da CAF para o SAESA e para a prefeitura já no ano que vem. Ok? Pode passar, Jorge, por favor. Aqui as receitas totais projetadas, administração direta e administração indireta. A administração indireta são as autarquias e fundações, a administração direta é só a prefeitura. Então, a gente tem um crescimento na administração indireta, como disse, justificado pela captação de recursos, e na administração direta a gente faz um freio de amarração, a gente faz uma reflexão mais moderada, mais conservadora, na casa de 1,2 bi de arrecadação. A receita total do município esperada é de 1,667 bilhões. Pode passar, por favor.
Aqui a distribuição da arrecadação da Prefeitura, um recorte só Prefeitura, e que mostra, não seria nada diferente disso, a Prefeitura tem 2 grandes blocos arrecadatórios, é a receita tributária, de impostos e taxas, que deve bater praticamente meio bi no ano que vem, e as transferências. Aqui nós temos o ICMS, que é o carro-chefe do município, nós temos IPVA, temos o Fundo de Participação, Fundeb, e que monta esse outro grande grupo, que é o grupo de transferências correntes, que responde aí por mais de 90% da arrecadação corrente do município. E o outro bloco diz respeito à captação, à expectativa de chegada desses recursos de operação de crédito que a gente trabalhou ao longo desses 4 anos. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, mais detalhado. Então, está aqui desmembrado, dessecado, a expectativa de arrecadação da Prefeitura para 2021. Pode passar, por favor. De igual sorte, a expectativa de arrecadação da administração indireta, 3 grandes blocos. Impostos e taxas, nós estamos falando do SAESA, arrecadando taxa de lixo, quase 65 milhões de reais. Nós estamos falando da receita de serviços. Ah, desculpa, passou um slide. Volta um, por favor, Jorge. Aqui. Então, como disse, impostos e taxas, o SAESA arrecadando praticamente 65 milhões de taxas de lixo, essa expectativa para o ano que vem. A receita de serviços, que é a receita de ensino da universidade, de 332, e um recebimento de operações de crédito, 60 milhões de reais, um pouco mais de 60 milhões de reais, também SAESA, vocacionado quase que todo à operação da CAF, que a gente espera materializar, deixar materializado para o ano que vem. Depois tudo isso consolidado, na verdade a soma da Prefeitura mais a administração indireta, está toda ela totalizada, eu não vou falar número por número, mas que fecha aqui o total de 1.667 milhões de expectativa arrecadatória do município para o ano que vem. Pode passar, por gentileza. Gráfico. A linha de cima, a linha azul, mostra a arrecadação prefeitura. Portanto, graficamente, essa expectativa de redução da arrecadação para o ano que vem. A linha de baixo mostra a expectativa de arrecadação da administração indireta e que está devidamente justificada por esses elementos que nós falamos aqui. Agora vai? Vamos testar. Foi, Jorginho? Muito obrigado. Então, um quadro gráfico das receitas. Aqui a mesma demonstração dessas receitas ao longo dos últimos 3 anos e a projeção para o ano que vem. Repasses financeiros, então uma projeção de repasses a esses órgãos. Então, nós temos aqui 58 milhões e meio de repasse ao Poder Legislativo para o seu funcionamento no ano que vem, 4 milhões de repasse à universidade, diz respeito às bolsas de estudo do ensino superior e do colégio, repasse à Fundação das Artes de 12 milhões de reais, também no mesmo sentido, repasse à Anne Sullivan, de acordo com as atividades prestadas por ela, e a Promemória de 2 milhões e meio, totalizando aí 85 milhões e 400 mil reais a serem repassados no ano que vem. A administração indireta, a arrecadação da própria administração indireta, o SAESA com arrecadação de 266, a Fundação das Artes 3 milhões, Anne Sullivan e Promemória basicamente arrecadando juros, porque não tem prestação de serviço onerosa, e a universidade com arrecadação decorrente das bolsas de estudo. A arrecadação da prefeitura, por si só, portanto, a despesa da prefeitura, portanto, quando eu pego a despesa da prefeitura, mais o que ela deve repassar, e a consolidação total da despesa de 1.667, a despesa sempre é igual à receita, a gente tem esse limitador, e durante o exercício a gente vai corrigindo eventuais disparidades entre a arrecadação e gastos. Aqui a gente abre mostrando a expectativa de despesa, mostrando a arrecadação da despesa desde 2015,
pela prefeitura e pela administração indireta. Aqui é a despesa total. Então, mostra, inclusive, os investimentos que foram feitos na área pública. Investimento é igual a despesa, né? Está dentro de um conceito amplo. Na área privada, não. A gente consegue separar isso melhor. Então, quando eu falo despesa, aqui inclui, inclusive, investimentos. A previsão de arrecadação de despesa, né, para 2020 era de 1.670, a gente está mantendo 1.667 para o ano que vem. No entanto, quando a gente olha separadamente prefeitura e administração indireta, a gente vê que tem uma redução prefeitura e o incremento na administração indireta por conta, de novo, da captação de recursos que vem e da expectativa de realizar os investimentos a partir desses recursos captados. Assim como fizemos na receita, como é que está a expectativa, portanto, de despesa? Nós não podemos gastar mais do que a gente arrecada, a menos que eu tenha deixado dinheiro em caixa no ano anterior. Logo, a previsão de despesa da LOA, ela é igual à previsão de receita da LOA. Se a receita da prefeitura tende a cair, da administração indireta tende a subir, a despesa acaba acompanhando. Então, a despesa da prefeitura está mais contida e a despesa da administração indireta majorada, de novo, impactada pelos investimentos que se pretende realizar pela administração indireta. Despesa com pessoal e encargos. Aqui uma demonstração de forma separada da despesa da prefeitura e da despesa de cada um dos órgãos da administração indireta. Prefeitura com 559 milhões, a administração indireta somando, completando 735 milhões. A gente bate aqui a 48,87% de expectativa de índice de pessoal ao final do ano que vem. Nós assumimos com 60, acho que é bom a gente trazer isso aqui. E número calculado pelo próprio Tribunal de Contas, conseguimos ao final do terceiro ano, inclusive repor perdas inflacionárias ao funcionalismo. Em 2020, obviamente, a gente não deu nada de recomposição, em 2021 também a gente não tem nada de recomposição, o que ajuda a manter esse patamar aqui, a casa de 48,87. É um patamar que é bom, mas que ainda não é confortável. Nós precisamos trazer isso para 46, 45, nós chegamos a trabalhar com 44. É bom também a gente dizer que, quando a receita não cresce, esse índice também sobe. Por quê? Porque eu sempre comparo a despesa com a arrecadação. Na medida em que o denominador dessa função aqui, ele diminui, o numerador aumenta, portanto, o resultado percentual acaba ficando vegetativamente majorado. Mas está aí, com base nos nossos números, 48,87 para o ano que vem. Educação. Educação, a gente deve chegar ao final do ano que vem com 30,04%. Aqui é um ponto de interrogação gigantesco. De novo, nós entregamos o orçamento aqui no dia 29 de outubro, às 4h50 da tarde, com base nas informações que a gente dispunha. Quando é que volta a aula? Volta gradativamente, volta para os alunos maiores e os menores ainda ficam em casa, volta para os menores. Tem um ponto de interrogação grande aí. E, com base nas informações que recebemos da Secretaria de Educação, a gente estimou, deixou confortável aí para início de aula. E, na medida em que essa aula acontece ou não acontece, esse número, por óbvio, vai ser impactado. Para você ter ideia, não é objeto de hoje falar de 2020, mas acho que só para ilustrar, a gente espera fechar o ano de 2020 com 27% de aplicação. Quando não tenho aula, de 30% a gente baixa para 27%. Do ponto de vista fiscal, é essa a diferença. Fora isso, tem outras tantas questões a serem debatidas em relação a esse fato, mas estamos predispondo o orçamento para a retomada de aula, com 30% de aplicação de recursos próprios. Quando eu junto aqui outras despesas com a educação, a gente bate 36%, mas
A nossa obrigação de aplicar 25%, ela está prevista a 30% para o ano que vem. Saúde, temos a obrigação de fazer 15%. A ampla maioria dos municípios de médio e grande porte do país trabalham com um número muito acima disso, porque desde a constituição do SUS, gradativamente a participação de governo federal e estadual no assunto financiamento de saúde vem reduzindo, e na medida em que isso vai reduzindo, muitos municípios são obrigados, né, a dispor mais recursos para isso. Então, município que produz serviços que estão neste patamar de serviço de médio e grande porte, trabalham com folga nesse indicador. E a expectativa para o ano que vem é de aplicação muito superior a isso. A gente tem 15% de aplicação mínima, a gente deve bater 35,76 com 29,3 do Fundo Municipal. Então, esse número é um número que não traz nenhum risco do ponto de vista de descumprimento pela realidade local nossa e de inúmeros municípios por aí. Aqui alguns indicadores que têm, nas outras vezes, nas outras audiências de LOA, a gente acabou sendo perguntado, eu pedi para incluir, para deixar isso já explícito. Contribuição ao consórcio, a gente está trabalhando com valor pactuado pelos prefeitos, lá na Assembleia. Contribuição para as delegacias, é uma coisa que só São Caetano tem assim, de forma tão rígida, tão proeminente. Uma contribuição à fundação, à mantenedora, a fundação do ABC de 6 milhões. Frente de trabalho, mantivemos o mesmo valor para este ano, viu, Marisa? 1.700.000. Jovem Ação, mesmo valor para este ano. Agente sênior, de 2.600.000. O graduar, que é bom. Esses números também estão diretamente relacionados com a questão de pandemia, né? Vai ter, não vai ter? Vai poder colocar o agente sênior quando em operação? Então, tem... Por isso que eu digo, é a peça mais desafiadora, porque tem uma seção de fatores aí que passam fora da questão, inclusive econômica, que precisam ser refletidos e definidos em algum momento para a gente ter o conforto orçamentário na prática, né? Programa de uniformes escolares, está aí. E aí, vai ter aula, vai ter uniforme, não vai ter aula, não vai ter uniforme, mas nós deixamos algo já previsto nesse sentido. Abono aos servidores também está preservado. As obras de drenagem que estão suportadas lá no SAESA, também foi objeto de muita discussão aqui da última vez, 35 milhões. Cesta básica, a casa de 17 milhões. Aqui é um número extremamente desafiador, né, Marisa? Nós, no meio da pandemia, o cadastro sobe já a partir de abril, e se o número de desempregados e desalentados piora no ano que vem, essa variável aqui certamente será impactada. Então, está aí o número, procuramos manter o mesmo número previsto em 2020. Fora isso, os investimentos que estão previstos com as operações de crédito, a ideia é deixar, as operações estão assinadas, com exceção da CAF, então, o secretário que chega tem a condição de pegar esse contrato vigente e continuar liberando os pagamentos para esses investimentos que estão lançados na cidade. Eu não vou falar sobre cada um deles, mas estamos à disposição para debater qualquer deles, ato contínuo. Encerro por aqui a apresentação, de novo, agradecendo à casa pela acolhida, desde sempre ordieira, amistosa, me colocando à disposição para tudo, qualquer esclarecimento. Aquilo que eventualmente eu não tiver de resposta aqui, eu me comprometo a encaminhar de volta para a comissão, e se for dos próprios munícipes, a ficar com contato, a gente passa o contato, a gente senta, conversa, a gente devolve a informação assim que a gente dela dispuser. Ok? Muito obrigado. Alô? Muito obrigado, secretário Jefferson. E antes de dar seguimento aos trabalhos, queremos registrar e agradecer a presença do doutor
Maurício Dedé, assessor jurídico, representando hoje nesse ato a doutora Denise Auríquio, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Obrigado, viu, doutor? Bom, agora vamos para a explanação, né? Você vai anotando, Regiane, para a gente? Eu vou começar as perguntas pelos senhores vereadores. Pode começar. E logo após o público presente, tá? Você que vai anotar? Não, tudo bem. As perguntas... então, a gente começa com o público e depois a gente vai para os nossos vereadores. Áudio. Pode já levantar a mão para fazer inscrição, para a Regiane pegar o nome de cada um para me chamar na sequência, tá bom? Você já faz direto, Regiane? Ok. Vereadora, bom dia. Bom dia. Bom dia, secretário. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário, especificamente. No quadro das receitas aqui, a gente vê uma projeção de queda de aproximadamente 4% nas receitas do município, na administração direta. E a gente vê um aumento de aproximadamente 10% nas receitas da indireta. Obviamente, né, que a crise que vai atingir, né, o setor público na administração direta é a mesma crise que vai atingir a população que vai pagar essas taxas e todos esses emolumentos que estão previstos em 10% na administração indireta. Então, essa é a pergunta que eu gostaria de que o Jefferson confirmasse, e eu gostaria de estender à vereadora, né, qual é a tendência de aprovação dessa LOA aqui, né, diante dessa situação que o gráfico nos mostra. Tá ok? E, para finalizar, eu gostaria de saber qual é o índice de assertividade, tanto da LOAS, como da LDO, como do PPA. Qual a assertividade que nós estamos tendo aqui, porque essas transferências de receita de uma área para outra têm sido recorrentes nessa cidade. Qual que é o seu nome? Ô, José Melati, obrigado pela pergunta. Vamos lá. A questão das alterações orçamentárias, a questão da crescimento arrecadatório da indireta, né? E a chance de aprovação da LOA. Apesar de ser para a vereadora, eu vou me permitir falar um pouco sobre isso e, se, enfim, pelo amor de Deus, deixar a vereadora à disposição para responder. A questão do crescimento da arrecadação indireta, como disse ao longo da apresentação, a expectativa é que a gente capte recursos de operação de crédito, não são os recursos correntes da administração direta. A administração direta basicamente arrecada as matrículas e as mensalidades via universidade, taxa de lixo, cobrança de água e esgoto pelo SAESA. Para essas receitas, o crescimento é mínimo, a linha de amarração deles já foi neste sentido, e o grande boom arrecadatório para a administração indireta no ano que vem é justamente a recepção de recursos de operação de crédito. A expectativa é que arrecade mais de 30 milhões de reais do recurso CAF, que será utilizado, quando eu falo de SAESA, para a contratação dos projetos executivos relacionados às linhas de mitigação de drenagem, macrodrenagem, tem frentes de água e esgoto e tem frente de saneamento de lixo, de resíduos, propriamente dito. Então, em que pese o número saltar aos olhos em termos de gap, de leitura gráfica, ela tem um porquê e está concentrado nesses recursos que vêm de outras esferas. O cenário LOA, o Poder Legislativo
tem uma obrigação de apreciar e me devolver isso para sanção até 31 de dezembro. Se ele não o fizer, eu tenho autorização para realizar o orçamento de 2021 com base nas cotas de 2020. Então, esse tema é um tema que trava a pauta. Então, a chance de apreciação ela é certa. De aprovação, também. No entanto, a casa pode ou não fazer ajustes, ok? Então, existe, sim, o regramento para isso, né? Os tipos de emenda, tem emenda aditiva, tem emenda de supressão, enfim, tem um modus operandi próprio, e agora está entregue, a casa debate e devolve para nós. Há limite para essas alterações, então, a Câmara não pode promover mudanças que não tenham viabilidade legal, técnica e financeira. Então, não dá para sonhar em querer dar um cavalo de pau no orçamento, porque tem que ter muita matéria técnica por detrás disso, e a gente fica à disposição, inclusive, da comissão. Eu não aqui, mas em outras oportunidades, eu fui inquirido pela comissão para esmiuçar determinado tema A, tema B. A gente está pensando em propor uma alteração aqui, e eu queria que vocês fizessem parte. Ok, um trabalho a 4 mãos, eu acho que é saudável, é salutar, então, desde já, à disposição, se esse for o caso. Alterações orçamentárias, sim, alterações orçamentárias. Eu lembro quando chegamos aqui em 2017, a LOA para 2017 permitia uma alteração de 50% do projeto entregue à Câmara. Eu falei, olha, não dá, nós temos que ir melhorando essa qualidade. Nós baixamos isso para 25%, temos até este limite para alterar de um lado para o outro, e, sobretudo, em tempos de pandemia, esse número é vital para conseguir atender aquilo que surge. Então, é necessário um processo de planejamento cada vez mais profissional e de excelência para minimizar a necessidade de alterações, é óbvio, isso é a realidade do país, São Caetano não vai fugir totalmente essa regra. Mas não dá também para saber, por exemplo, para o ano que vem, se não tiver aula, se for necessário criar um programa assistencial para a população, qual é a margem que o município, que o Poder Executivo vai dispor para conseguir alterar. A coisa é dinâmica, a gente precisa ter condição célere para isso, e esse percentual traz esse tipo de conforto. Vamos trazer um exemplo de 2020. A lei federal, agora me fugiu o número dela, mas a lei Aldir Blanc, que chegou para o apoio à cultura. Nós chegamos com aquela lei aprovada de forma muito, muito rápida, enfim, e nós tivemos pouquíssimo tempo para assimilar, montar edital, tem um prazo muito curto para gasto, e tivemos que abrir um crédito extraordinário, que se não foi publicado semana passada, está publicando agora. Então, o orçamento não é estático, né? A gente vive falando disso, o orçamento não é estático, o orçamento é uma peça dinâmica, e, dado esse dinamismo, ela tem que ter condição de ser alterada até certo limite, sem precisar passar novo projeto de lei pela Câmara, e, a partir de dado limite, aí a Câmara que tem que conceder as respectivas alterações. Espero ter respondido. Obrigado. Bom dia. Está ligado aqui? Tá. Meus concidadãos e concidadãs, é uma audiência pública, e aqui está presente os homens e mulheres que não só pagam as taxas, mas que vêm aqui participar também das audiências e se preocupar com a saúde financeira da cidade e com a saúde dos seus cidadãos também. Mas quero aproveitar para parabenizar também as mulheres que saíram candidatas nessa eleição, que foi fruto da lei de cotas dos partidos, e em nome da Ana Elisa, né, que foi candidata pelo PDT também, né, e outras mulheres também, eu quero parabenizá-las porque fizeram uma certa diferença nessas eleições. Quero parabenizar também os vereadores, e parabenizo a vereadora Sueli Nogueira por estar conduzindo esses trabalhos, e ao Jefferson eu reconheço e conheço o seu trabalho, sei da qualidade técnica do seu trabalho, né, e temos muito respeito por isso. Eu quero pegar um ponto aqui, que é o específico da saúde, que não foi muito bem destrinchado aqui, porque a lei não exige
essa separação como foi feita na saúde, né? Fundeb, tal, tal. Na saúde não tem, por exemplo, a separação entre a educação, a saúde, a atenção hospitalar e a atenção básica, né? E a saúde também é uma das áreas muito afetadas pela pandemia, assim como a educação e a assistência. Não se sabe muito bem o que vai acontecer com vacinação, não vacinação, uma segunda onda, uma terceira onda, é outra incógnita, que também coloca um problema para quem faz as previsões, né? Quase que um exercício de adivinhação, que os cenários são bastante imprecisos. E eu também queria chamar a atenção para o orçamento desta casa, né? 58 milhões e 500 mil. Continua sendo uma das mais caras do Brasil, essa Casa de Leis. Em ano de pandemia, onde está se apertando o cinto, comércio baixando portas, pessoas desempregadas, como bem lembrou o nosso secretário Jefferson, né? E a assistência básica, ou melhor, a atenção básica à saúde, as UBS, tem recebido poucos recursos. Segundo aqui a própria Regina Maura, que eu respeito também muito o trabalho dela, a doutora Regina Maura, recebeu ano passado 10% dos recursos destinados à atenção hospitalar, que há um certo desequilíbrio nessas duas pernas, e ela também reconheceu isso, né? Então, acho que essa Casa de Lei, e nós, munícipes, temos que dar uma atenção especial para isso. Quem cuida da saúde em tempos de pandemia são as UBSs, né? E elas estão sendo enxugadas. Agora, hoje voltou o agente da saúde, passou lá em casa, que eu sou cuidador da minha mãe também, mas a gente sabe que isso aqui estava um pouco fragilizado, essa perna da saúde. São duas pernas da saúde, do SUS, da atenção à saúde. A atenção hospitalar é uma perna, que recebeu mais de 200 milhões no ano passado, e a atenção básica é a outra perna, que recebeu apenas 10% disso. Agradeço, parabéns ao secretário Jefferson. Bom dia. Qual que é o seu nome, por favor? Arquimedes, obrigado pelas considerações. Perfil das despesas de saúde, tá? Eu preciso prever despesa em saúde, prever despesa em educação e assistência social para 2021 é um exercício que perpassa a previsão financeira por si, né? Tem outras tantas variáveis que estão presentes aí, determinantes para isso, e a gente não tem resposta para todas essas variáveis que impactam no nosso número. Além da atenção básica e assistência social, assistência de média e alta complexidade, assistência hospitalar, a gente tem também vigilância em saúde e suporte profilático e terapêutico. E algumas outras despesas estão relacionadas à gestão do SUS. Está à disposição para passar o detalhamento, a própria casa tem o detalhamento de como é que está distribuída essa peça 2021, de acordo com esses blocos, o comparativo com 2020, e o que mais passar disso, ao final, você pode pegar meu contato aqui, a gente entra com mais detalhes. Eu não vou me permitir adentrar nos detalhes de mérito, até porque a doutora Regina, quem apresenta, e eu não consegui comparecer nessa audiência dela, então, qualquer coisa que eu disser aqui é achismo, e achismo não é cabível aqui dentro. De modo geral, o orçamento saúde para 2021 vem preservando o atual funcionamento da própria secretaria. E, na medida em que o exercício for acontecendo, é natural que haja ajuste. Se a demanda se desloca de uma atenção básica para uma atenção hospitalar, ou ao contrário, se ela se desloca de um lado para o outro, essa dinâmica orçamentária é natural, recorrente, e vai ser feita de modo a não deixar a área essencial desassistida. Então, não vejo nenhum preocupante setorial. A preocupação é outra, a preocupação é se não arrecadar. Aí, uma coisa é ter condição de deslocar orçamento, outra coisa é não ter fundo, não ter lastro. Aí é um cenário um pouco mais complicado, mas está bem desenhado, está debatido com a própria secretaria, e a expectativa é de ter aí condição para gestar isso no ano que vem, de acordo com a demanda que efetivamente se apresentar. Sobre o orçamento da Câmara, eu não vou, por óbvio, me aventurar aqui a falar de mérito, longe disso, porque os poderes devem ser autônomos em termos de funcionamento. Então, eu, enquanto prefeitura, eu tenho a obrigação
de atender. O Poder Executivo tem a obrigação de atender os demais poderes. Isso funciona para a esfera estadual e federal, por óbvio. Em relação ao seu funcionamento, nós contamos aí com expressivas devoluções de recurso ao longo dos 3 anos. Já tivemos uma redução no orçamento dessa casa para 2020, temos, Deus queira, uma devolução boa esperada para dezembro, já estamos contando com isso. Exatamente. E eu não vou cometer a indelicadeza de querer tecer qualquer comentário. Acho que a casa pode falar em relação a isso, enfim, de requisitar aí maiores informações e a casa assim responder. O senhor me dá uma parte, secretário? Até para... Bom dia, colega, bom dia a todos. Dentro do que a gente pôde também, votamos pela redução de um assessor nos gabinetes de vereadores, devolução, alguns vereadores, né, devolução do veículo oficial. Também procuramos, dentro da questão jurídica, aí, se possível, tentar fazer uma possível contribuição com o salário. Enfim, dentro do que estava previsto, dentro da medida do possível, certo, vereador? Não recebemos aumento há 8 anos, aqui, conforme o vereador vem colocar. Então, dentro do nosso entendimento, a questão também do 12º, a gente está à disposição para sempre colaborar na direção do que o senhor colocou. Perfeito? Parabéns pela... Perfeito. Obrigado pela colocação. Pois não? Bom dia a todas e a todos. Eu queria primeiro lembrar da necessidade e da obrigatoriedade da gente usar máscaras em ambientes fechados no meio de uma pandemia. E agora colocar a minha pergunta, que é referente à questão da contribuição às delegacias. No orçamento anterior, do ano passado, a gente tem 2 rúbricas, que uma é referente ao apoio à Polícia Militar e o outro que é referente ao apoio às delegacias. E isso totaliza R$ 595 mil, né? E a gente quer saber se, nesses indicadores que vocês apresentam aqui para a gente, essas rúbricas estão juntas ou não. Porque, caso elas estejam juntas, a gente tem uma queda para R$ 537.100. E a gente precisa levar em conta que agora o município tem uma delegacia da mulher. Então, a gente tem um novo gasto e um novo aumento com as delegacias. E aí, desses R$ 537.100, a gente quer saber quanto que vai ser destinado à delegacia da mulher. Bom dia. Qual que é o seu nome? Bruna. Oi, Bruna, bom dia. Está me escrevendo, Anne? Só tentar pegar em detalhe a questão dos valores. A delegacia da mulher... Vamos lá. Deixa eu falar de forma geral, tá? Como é que funciona essa dinâmica? Nós não chamamos as forças de segurança para debater. Nós não temos essa tratativa direta. Quem faz o filtro é o secretário, a secretaria que se relaciona, né? Nesse caso, a Secretaria de Segurança. A secretaria envia para a Secretaria da Fazenda um pedido para o ano seguinte. A gente pega esse pedido e assimila na peça. Então, eu não consigo te dizer qual foi o contexto de constituição deste ofício que pediu valores para o ano que vem, mas a gente trabalhou com essa métrica de valores. Para a Delegacia da Mulher, a Anne está me informando aqui que tem R$ 20 mil destacado para o ano que vem. Tá? Se é suficiente ou se não é, eu não vou me aventurar a dizer se está bom, se está ruim, se não está, porque eu tenho para dizer o seguinte, pela primeira vez a gente incluiu o valor, agora foi recente a inclusão de valores, ela foi criada, ótimo, e se o valor se mostrar insuficiente, é natural uma conversa durante o exercício e o ajuste para aquilo que realmente é necessário. É bom a gente destacar também, e de novo de forma geral, e sem querer adentrar no mérito, tá? O mérito de cada um desses repasses é absolutamente louvável.
mas nós temos uma fiscalização em relação a apoio a atividades de responsabilidade de outras esferas de governo, que ela é contundente. Nas contas de 2017 e 2018, que foram aprovadas, houve um debate muito duro lá dentro em relação ao custeio de serviço educacional profissionalizante médio e superior. Por quê? Porque a Constituição de 88 reservou atribuições aos entes. A delegacia, Corpo de Bombeiros, enfim, são iniciativas de responsabilidade primária do governo estadual. E a vasta maioria dos municípios apoia financeiramente pelo mérito do serviço, pelo impacto local da prestação desse serviço, se bem ou mal praticado. Então, nós não temos muita margem para ampliar muito, mesmo que tivéssemos um orçamento estratosférico à disposição. Então, o país está num ritmo de crescimento maravilhoso, expectativa de crescer em mais de 2 dígitos para o ano que vem, portanto, mais de 100 milhões de reais de crescimento, e eu poderia reservar um valor muito superior a essas frentes que são essenciais, mas que são de responsabilidade de outras esferas de governo. Mesmo que estivéssemos diante de um cenário desse, nós não podemos majorar muito, porque nós somos severamente criticados pelos órgãos de controle em relação à questão de reserva de competência federativa. Tá bom? Os valores das contribuições, a própria Secretaria executa e aloca dentro das diferentes rubricas. A gente simplesmente pega esse ofício e aloca dentro das rubricas e deixa à disposição do orçamento seguinte. Se há redução, é porque a Secretaria apresentou o pleito com essa ligeira redução e a gente consolidou e apresentou para a Câmara. Tá? Mas está aberto o debate, viu? Está aberto o debate, a gente está à disposição. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Paula, sou munícipe aqui da cidade, moro no bairro Cerâmica. Eu gostaria de comentar, o senhor comentou sobre a captação de recursos, né? Gostaria de comentar a respeito do programa Município Verde Azul. São Caetano do Sul, ele tem a classificação, né? Uma classificação muito baixa. Com isso, esse programa Município Verde Azul, se ele tivesse uma boa classificação, ele teria preferência na captação de recursos no Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição. Tendo em vista essa situação, que já vem decorrente de alguns anos, eu fiz um levantamento para o meu projeto preliminar de mestrado, e eu gostaria de saber qual é a situação, né, com relação a essa, digamos assim, abertura, né, com essa questão, que poderia ser interessante para o município, tendo em vista que nós estamos falando de captação de recursos, se o município atendesse às diretivas, né, e tivesse uma boa colocação. Muito obrigada. Oi, Ana Paula, obrigado pela pergunta. Município Verde Azul. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa outra experiência, num município que tinha 8% de território urbano e 92% de território rural, e lá acreditávamos que isso era igual à condição ambiental, enfim. E como é bom saber que esse tema vem ganhando relevância, e eu também estou estudando nesse sentido. E São Caetano tem uma lei aprovada em novembro de 2019 que traz aqui um plano municipal de inovação e sustentabilidade. Qual era a nossa expectativa lá quando aprovamos? Eu fui um entusiasta daquela lei e, para mim, foi a melhor lei aprovada durante 2019, que criou um belo sistema de inovação com fontes de financiamento e que deve ser a lei que vai ajudar, sob o aspecto econômico, a trazer importantes resultados já em 2021, mas não vou descer muito em detalhe aqui, porque não é o escopo. Mas essa lei, além de trazer a criação desse sistema municipal de inovação, ela trouxe também a questão da sustentabilidade, uma pegada de sustentabilidade
que não dava para nascer com toda a profundidade que o tema demanda naquele momento, mas que precisava ter um pontapé legal. Foi aprovado, e ela dá 24 meses para a estruturação dos planos de sustentabilidade para nível de secretaria, não é de prefeitura, é de secretaria, cada fundação, cada autarquia e poder legislativo. Esse prazo finda, portanto, em novembro de 2021. Nossa expectativa é a aprovação dessa lei ao final de novembro de 2019 e o início da implantação prática dessa lei durante 2020 e que, num bom grau, ia colaborar muito para a questão do programa Município Verde Azul, mas nós fomos atropelados pela pandemia neste contexto. Então, a lei está vigente, isso vai ser inevitavelmente debatido em 2021, e eu tenho a satisfação pessoal de ter ajudado a trabalhar nesse marco, nesse pontapé inicial para essa cidade. Eu acredito que, a partir disso, o município naturalmente vai conceber melhores indicadores, inclusive de sustentabilidade, que, por consequência, vai alcançar o Programa Verde Azul. Sobre a avaliação do atual estágio do Programa Verde Azul, eu não tenho quase que nenhum conhecimento, porque não está com a minha alçada, eu não participo desse debate interno, mas eu me coloco à disposição para intermediar uma conversa, uma agenda de trabalho e buscar o pessoal técnico que cuida disso internamente e, de repente, colaborar, e tanto para a sua informação, quanto, eventualmente, até para os seus estudos. Tá? A doutora Pirani, Natália Pirani, da UFABC, nós enviamos para o SAESA, porque nós não temos uma Secretaria do Meio Ambiente que atende essa demanda, isso é um grande problema na cidade. Enviamos o ofício e, depois de mais ou menos 4 meses, eu tive uma resposta que o projeto meu preliminar de mestrado foi indeferido, sem motivo algum, sem nenhuma anotação, sendo que, no meu projeto, não tinha nenhum custo para a prefeitura, ele era totalmente isento, e, inclusive, nosso projeto ganhou uma parceria, totalmente também sem custos, da empresa Anubis, que é uma empresa de inventário florestal com QR Code. É um projeto piloto que foi dado como indeferido e sem nenhum motivo aparente. Tendo em vista essa defasagem, tendo em vista a classificação de São Caetano do Sul, que não é adequada ao programa Município Verde Azul, é só consultar o site, você vai ver que outras cidades estão atingindo um ranking bem melhor. Eu queria saber com relação a isso. Assim, eu, como munícipe, eu fiquei extremamente ofendida com a resposta que eu recebi. Então, estou vindo nessa Câmara aqui para fazer um apelo, porque não se pode dar uma resposta para um munícipe e nem para um projeto de extrema relevância para a cidade, simplesmente foi indeferido. Então, eu gostaria só de deixar isso registrado e uma atenção melhor nessas questões, tendo em vista uma parceria tão grande que é a Federal do ABC. Muito obrigada. Ana Paula, ao final, se você quiser pegar meu contato, eu ajudo a intermediar essa conversa e tentar entender. Então, eu não tenho condição de falar tecnicamente sobre o projeto, mas o que remete a recebimento de recursos muito me interessa. Então, podemos conversar ao final. No final, eu te passo meus contatos e a gente continua essa conversa de forma dedicada. Só uma parte, secretário. Ana Paula, bom dia. Só para fazer constar, você mencionou a questão do selo verde e azul, que eu fiz uma indicação no meu mandato, agora protocolei ao Poder Executivo, buscando o atendimento do selo verde e azul nessa escola nova que estamos entregando aqui em frente à Câmara Municipal. Para fazer constar, se a gente puder falar sobre depois, ficarei... Exatamente, é uma somatória na cidade toda, mas tentamos buscar aqui também, reunindo elementos nessa construção da escola nova. Parabéns, valeu. Bom dia. Eu sou a Paula Avilés. Eu queria fazer 2 perguntas. Uma, na verdade, tem uma curiosidade. Eu sou conselheira de cultura aqui em São Caetano
E a primeira é uma pergunta rápida, porque você citou, eu sei que você citou en passant a questão da Aldir Blanc, mas eu fiquei curiosa porque sobre o que seria de um orçamento extraordinário que foi decorrente da execução da lei aqui em São Caetano, né? Como a gente, no Conselho, tratou essa questão, inclusive considerando o gasto com pareceristas para os editais. Então, só é uma curiosidade que eu tenho, o que o município teve de gastos, sendo que o dinheiro da Aldir Blanc é um repasse federal. E a outra questão, que aí sim é relacionado aqui à planilha, aqui no comparativo da receita em relação à administração indireta, que inclui a Fundação das Artes, proporcionalmente aos anos anteriores, a gente vê uma queda, né, em relação ao investimento na fundação. E eu gostaria de saber como que isso acontece, o porquê isso acontece, e porque eu estou pensando na queda proporcional ao total geral, né? Eu sei que existe a questão da inflação e tudo mais, mas eu digo proporcionalmente ao total geral. Para mim é sempre uma preocupação a Fundação das Artes, porque a Fundação tem um histórico muito forte de um medo de uma precarização da Fundação, né? A gente já teve problemas bastante sérios em relação ao pagamento de salário dos professores, retirada de plano de saúde, a questão das bolsas de estudo, enfim, todas essas questões são bastante preocupantes quando a gente vê um decréscimo de investimento na Fundação. Então, é isso, são essas duas questões. Me desculpe, eu não consegui entender seu nome quando você falou. É Paula. Paula. Ok, Paula. O crédito extraordinário para a Aldir Blanc, acho que eu não me fiz ser entendido quando falei. Eu simplesmente respondia, considerava que a dinâmica orçamentária envolvida, né? Quando fui falar um pouco sobre a necessidade de ter margem para alterar o orçamento, ou não. Já trabalhei com margens muito altas e com margens muito tímidas. A deficiência de planejamento, ela é uma realidade geral de área pública, e essas margens servem para conferir celeridade quando eu preciso mudar o rumo de alguma aplicação de recursos. Eu fiz essa colocação e trouxe a Aldir Blanc, porque a Aldir Blanc é um exemplo de um recurso novo que surge e que eu tenho um prazo relativamente curto, quando eu olho para a área pública, para executar. Mas a necessidade de fazer esse dinheiro chegar na conta do beneficiário, ela traz ainda mais necessidade de celeridade na execução desses trocentos procedimentos burocráticos que a gente precisa tomar até chegar o dinheiro na conta dos beneficiários deste programa. Só isso, absolutamente, ele não traz nenhum ônus para o município, é um dinheiro que entra na conta da prefeitura e sai para a conta daqueles beneficiários e que foram deliberados aí pelo próprio segmento cultural. Então, de novo, a Aldir Blanc é um dinheiro que chega e sai. O único ônus da prefeitura é o ônus administrativo de pegar essa burocracia infernal e fazer ela virar dinheiro na conta do usuário final. Ok? Fundação das Artes. Fundação das Artes, de novo, como é a dinâmica? A proposta é a própria entidade quem monta. A gente dá bases de valor lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha, está aqui um sinal. A partir disso, ela tem margem. E ela conta, no caso da Fundação das Artes, com um aporte nosso, que é religiosamente idêntico ao aporte de 2020. Nós não tivemos margem para aumentar, mas nós também não reduzimos, mas a expectativa arrecadatória dela. Então, o desenho é feito pela Fundação e, enquanto Secretaria da Fazenda, a gente recebe, assim como recebe de todos os outros órgãos, mais o Poder Legislativo, compila, faz a mágica de fazer caber e entrega nessa casa. Então, pode ser remetido alguma questão setorial para a própria Fundação para ela responder, e aí ela consegue dizer com propriedade. Eu consigo chegar até essa página. Tá bom? Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Fernanda,
Eu sou funcionária pública da educação aqui em São Caetano, e a minha pergunta vai para o abono dos servidores da educação. A gente tentou achar aqui, mas a gente não conseguiu qual era o abono desse ano e quanto ele variou agora para o ano que vem. Então, a pergunta é exatamente essa, porque a gente sabe aí que não vai ter reajuste federal, então a gente sabe que os servidores daqui vão perder poder de compra, e esse abono salarial ele pode ajudar e muito para equiparar, para ajudar nesse poder de compra dos funcionários aqui, que já tem um salário tão baixo. Oi, Fernanda. Abono está ali, ó. Eu fiz um destaque, está 22 milhões de reais, a mesma expectativa para 2020. Nós já entendíamos, até comentei aqui ao longo da apresentação, em tempos de dificuldade macroeconômica, o aporte final, direto, na conta do consumidor, é a injeção de recursos na economia, que, por sua vez, ajuda a mitigar, enfim, é o ciclo natural aí para a contenção de grandes crises. Está previsto 22 milhões de reais, mesmíssimo valor para 2020. Nós não podemos majorar, porque tem uma lei complementar 173 que bloqueia qualquer benesse a funcionalismo para o país todo, até o final do ano que vem, mas a gente buscou preservar e manter o mesmo patamar deste ano, 12 parcelas, então já está assimilado na peça para o ano que vem. Bom dia, Piedade Coelho. Bom dia a todos e a todas. Todes, né, também. Precisamos começar a nos reeducar para a linguagem. Mas eu gostaria, primeiro, secretário, agradecer o seu trabalho durante esses 4 anos. Não quero comentar os números, até porque eu fiz direito, porque eu não gosto de números. Cumprimento a Sueli, parabenizo pela reeleição. Mas eu gostaria de deixar um recado para todos e todas que estão aqui. O secretário e toda a sua equipe fez o seu trabalho. É um dever legal de trazer para nós as suas propostas para o próximo ano. Eu quero cumprimentar os mágicos da copiadora que, em tempo recorde, produziu material para nós. Isso serve de lição para quem continua o ano que vem. Providencie, quando tem uma audiência pública, material para o público. Mas eu gostaria de fazer um pedido. E aqui primeiramente, eu quero me dirigir ao doutor Serafim, que está aqui representando o próximo executivo, ou sei lá o que vai acontecer. Eu gostaria de pedir a cada um de nós aqui que nos lembrássemos nos próximos 4 anos que atrás destes números existem pessoas. E a sensação que eu tenho nas reuniões de conselhos, tanto CMDCA como de cultura, que eu estou no meu 3º mandato, que nós nos preocupamos somente com os números e com os cifrões. E só nos lembramos das pessoas a cada 4 anos. As pessoas que estão lá fora nem sabem o que é uma audiência pública. E a culpa talvez seja minha, porque não usei os meios de comunicação que eu disponho para fazer isso chegar até lá. A história vai cobrar de cada um de nós a nossa omissão em relação às pessoas. Nós estamos aqui para construir história e para servir os outros. Porém, enquanto nós continuarmos pensando nos nossos projetos individuais, nos nossos sonhos pessoais, nós não vamos construir nada de bom para gerações futuras. Então, eu gostaria de pedir ao doutor Serafim, como médico, que
ao formar a sua equipe, se isso for concedido pela Justiça, eu me disponho a colaborar para que os direitos e as garantias dos cidadãos sejam conhecidas por eles. Porque é muito fácil a gente usar os meios de comunicação para dizer que quem é conservador é gado. E nós não queremos isso para o país, e muito menos para São Caetano do Sul. Eu gostaria de pedir isso também aos novos vereadores eleitos, e eu quero cumprimentar, emocionada até, a Bruna, que é a esperança nossa, porque é a juventude e é mulher. E quando a gente vê os políticos e a gente os chama de corruptos, nós nos esquecemos de que todos estes homens passaram pelo colo de uma mulher. Portanto, se isso está assim, nós temos no mínimo 1% quando os geramos e permitimos que eles cresçam e usufruam daquilo que suas famílias lhes dão. Portanto, meus amigos, minhas amigas, e aí eu insiro também aqui, como médico, o Fontes, né, que vai continuar na Câmara, que pense com carinho no povo. Uma coisa que eu gostaria de pedir à Câmara, que repensasse, independente de todo esse congelamento econômico que nós vamos ter ainda, porque os chineses capricharam desta vez, que a gente pensasse na qualidade de carreira funcional. Sabe, é uma injustiça a gente ter, por exemplo, e sem querer fazer média com ninguém, porque já vou encerrar, a gente ter assistentes sociais de carreira ganhando menos do que aquelas que são promovidas porque são amigas de alguém ou de alguma pessoa. Isso é injustiça social e nós pagamos isso nas gerações futuras e na própria carne nossa. Lembrem-se que é importante a quântica, ela repercute na gente. Então, por favor, se nós fôssemos um pouquinho mais justos, a começar por mim, os CAPs estariam vazios. Não é? Porém, nós só nos lembramos do povo a cada 4 anos. Para finalizar, eu cumprimento todos aqueles e aquelas que, ao longo desses 4 anos, certamente deram o seu melhor, como Daniel Córdoba, que fez o seu papel enquanto secretário do Serviço Social. Ele quis acertar e acertou muito. E aqui de público eu peço desculpas a ele, porque eu fui uma das que mais o critiquei. Mas ele deu o seu melhor dentro da engrenagem política desta cidade, que a gente poderia dizer que a lei orgânica de São Caetano se resume em 3 artigos, secretário, o senhor que não é daqui. Tudo é nosso. Nunca diga não, e amanhã é outro dia. Se nós pegarmos esses 3 artigos e aplicarmos a Constituição Federal e a boa vontade criativa que cada um tem, nós seríamos, de fato, um município modelo para os outros 5.569 municípios. Que Deus nos dê a graça de pensarmos no povo, a começar por cada um. Onde eu preciso melhorar? O que eu posso fazer para não ser gado, como a imprensa e a grande mídia diz? Que Deus nos abençoe. Obrigada, secretário. O senhor deu o seu melhor e nós vamos levar essa lição para casa. Precisamos pensar no povo. Nós não seremos autoridade sem aquele pobrezinho que fica na fila, de máscara ou sem máscara, para, no dia do voto, ter a sua esperança de mudar alguma coisa, porém, o mecanismo trabalha a seu bel prazer, porque nós não os educamos para exigir os seus direitos. Que Deus nos abençoe e nos livre do mal e salve o Brasil de um mal maior. Obrigada.
Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de dizer o seguinte, no meu caso particular, eu estou na política por missão, não por dinheiro, nem por poder, jamais almejei isso. Eu entrei na política aos 57 anos de idade, fiz uma eleição, fiquei primeiro suplente, não assumi o cargo de vereador. Estou na minha segunda legislatura. Jamais eu deixei de trabalhar como médico, de atender as pessoas, de atender todos que me procuravam gratuitamente, dentro do meu consultório. Trabalhei na rede pública com a satisfação de ter ganho o mesmo salário do plantonista recém-formado, já tendo uma experiência grande dentro da medicina. Nós estamos aqui por missão, não por poder. Nós temos que contribuir com a nossa cidade, porque nós amamos o lugar que vivemos, onde eu tenho minha família, tenho meus netos, tenho minhas irmãs, minha mãe, e estou em São Caetano há 43 anos. Eu era residente do primeiro ano do Hospital Heliópolis de Cirurgia Geral, quando eu mudei para São Caetano. Durante a minha trajetória médica, eu nunca deixei de atender as pessoas por dinheiro, nem de operar ninguém. Trabalhei muito pela prefeitura no Hospital Central, quando tinha um convênio lá, durante 11 anos. A cidade não tinha hospital e eu me dediquei de corpo e alma lá. E hoje estou eleito aí no cargo de vice-prefeito da cidade, com muito orgulho. Por quê? Estamos aqui com o Jefferson, que é uma pessoa extremamente técnica, sem viés político. Trabalhei em vários hospitais onde haviam diretores políticos, Nardini, PT, não tínhamos nada no hospital, era uma vergonha. Eu pedi demissão porque eu estava fazendo uma cesárea, não tinha fio para fechar o útero da mulher. Isso corta o coração. Trabalhei em vários hospitais públicos, em Osasco, no Hospital Giglio, trabalhei no Nardini. E a gente tenta fazer de São Caetano uma cidade melhor. Por quê? Porque nós moramos aqui, nós amamos a cidade. Todo mundo que mora em São Caetano tem orgulho de morar em São Caetano. Essa eleição, ela veio mostrar uma coisa, né? Ataques injustificados, tentativa de ganhar a eleição no tapete. Quem escolhe o político é a população. Isso é democracia. Nós precisamos ter técnicos e gestores no governo. Nós não podemos ter amadores, certo? Não é o prefeito, não é o vice-prefeito, não é só o secretário, são as equipes, são os staffs. Então, nós temos que agir com responsabilidade dentro do que nós vamos fazer. Eu tenho 71 anos de idade, eu não preciso de poder nenhum, eu estou aqui para servir a população, e acho que isso é fundamental. Não tenho nenhum orgulho pessoal de ter sido elegido a vice. Isso é uma missão que eu tenho a cumprir, e vou tentar cumpri-la da melhor maneira possível. Certo? Quero implantar aí o vice, não é figura decorativa. Eu quero tentar trazer recursos para a cidade de projetos que a gente pode, e hoje ainda a gente não consegue, porque muitas vezes por falta de protocolo, então pesquisar sobre isso. Certo? Não preciso interferir diretamente. Não quero deixar de atender meus pacientes, mas eu nunca deixei de vir à Câmara de Vereadores, e nem por causa do salário. Meu salário praticamente fica todo aqui. Eu ajudo os meninos a pagar uma faculdade e todo mês eu coloco dinheiro para manter meu gabinete. Graças a Deus, não fico com nada aqui. Não tenho patrimônio nenhum, se vocês forem observar na minha relação de bens. Eu tenho muito pouco pela história que eu construí na medicina. E eu não vou levar nada daqui. Então, estou aqui por missão. Nós queremos manter um governo de ordem técnica. Nós não podemos ter amadores no governo ou cargo político, aspones,
pessoas que não estão centradas, que estão aqui só para sugar a prefeitura. Isso que a gente deve evitar. Nós temos um bom orçamento na cidade, somos muito bem administrados, como o nosso secretário da Fazenda, e que não é político, não tem nenhum viés político, é uma pessoa competente. Devemos ter uma administração competente. Isso é o que eu tenho a dizer, principalmente aos que estão chegando. Uma coisa importante, temos que dar governabilidade. O problema do quanto pior, melhor, porque tem uma próxima eleição, isso não inspira o espírito público. Nós temos que trabalhar para a nossa cidade. O que é bom para a cidade, votamos. O que está errado, combatemos. Então, isso é o que eu tenho a dizer. Eu vou trabalhar com situação, com oposição. Eu não tenho inimigos aqui dentro. Nunca tive. Durante a campanha, não falei mal de ninguém, não fui para a rua atacar ninguém. Fui atacado, mas não ataquei ninguém, nem devolvi. Porque eu acho que a gente tem que ter uma coisa, ética. E viva de acordo com o que você tem de planos na sua vida. Não fiz nada maravilhoso. Eu atendo. Eu fiz 14 mil cirurgias, fiz 12 mil partos. Isso foi o que eu fiz de maravilhoso. Vamos garantir a palavra do vereador. E a gente tem uma coisa. Nós temos que ter responsabilidade, certo? Porque essa oposição vagabunda, ladrona, que vem aqui querer equipar todo o poder público para poder roubar, isso é o que nós não queremos em São Caetano. E São Caetano não vai ter isso. Ó, eu vou fazer o seguinte. Isso aí jamais em São Caetano. E 103 no operacional. Você vem aqui com a Eu vou encerrar, Jefferson. Eu vou encerrar. E quem... Pode esperar? Deixa. Gente, vamos garantir a... Tragam os problemas, Eu vou encerrar a sessão. Tragam propostas. Tem mais? Tem mais alguma pergunta para ser feita? Tem mais alguma pergunta a ser feita, vereadora? Por favor, vamos garantir a palavra dela, que ela já estava com o microfone? Não, eu só vou garantir a palavra, encerro, e quem quiser falar particular com o Serafim vai falar. Eu sou a Thais Pinella, minha pergunta é muito simples e direta. Tá? A gente está em uma fase de contenção de gastos e eu vi um aumento de 2 milhões aí no gabinete do prefeito e assessorias funcionais. E eu só queria as justificativas. Se puder abrir uma sessão, alguma coisa aí pública para debate, alguma coisa, tá? Posteriormente. Tudo bem, vereadora. Parabéns pelo desempenho. Enfim, faço votos aí de um profícuo mandato a partir da próxima legislatura. Eu queria só depois, se a gente pudesse entender qual é a base de mensuração, porque nós buscamos preservar, literalmente, as mesmas bases. Então, me chama a atenção. Você tem alguma questão, Anne, que... Orçamento inicial versus orçamento inicial? Aumentou. A gente... Não. Pode pegar o microfone, por favor? Podemos tratar logo na sequência, porque, assim, a gente procurou manter... Não tem nada de novo em lugar... Aliás, sem nenhum trocadilho com o partido, estou dizendo assim, não tem novidade nenhuma em relação a novas questões incutidas em nenhuma secretaria e nem no gabinete do prefeito. Então, eu só queria... A gente bate aqui logo na sequência, tudo bem? Regiane, já estamos no horário avançado, eu vou encerrar a sessão, já que não há mais nenhum questionamento.
Se alguém tiver alguma dúvida depois, que... Então pode falar, Piedade. Piedade, pode falar, faz da tua tréplica. Alguns políticos que querem se dar bem. Munícipe jamais. Pela ordem, gente. A palavra está com a Piedade, para me poder... Bom, então, eu gostaria de dizer aos presentes, quem me conhece, quem já conviveu comigo, com a Paula, nas reuniões do Conselho de Cultura e outros conselhos, o que eu coloquei aqui, parece-me que houve um ruído de comunicação até chegar na bancada ali. Eu não critiquei ninguém. Eu pedi que aqueles e aquelas que vão assumir uma nova função na Câmara, pense no povo. E eu tenho certeza que o Fábio Soares, afirmativamente com a sua cabeça, ele está concordando. Então, eu gostaria de, novamente, dizer, eu não quis lhe atacar, doutor, nós não precisaríamos saber do seu currículo, porque durante a campanha isso foi colocado, mas eu gostaria de pedir, o que aconteceu aqui, ficou claro que nós estamos preocupados com os nossos sonhos pessoais, nós não estamos pensando no povo. E a única coisa que eu concordo com o doutor Serafim é que nós, quando aparecemos aqui ou nos candidatamos, é porque nós temos uma missão. Mas esta missão não é para mim. Esta missão é com aquele que mora lá na Travessa Vali, com aquele que mora lá na Rua Dora. Sabe? Nós precisamos nos preocupar com o povo que não tem voz e nem sabe como é a liturgia de um negócio deste aqui. Por favor, gente, ainda dá tempo. Obrigada, me desculpe, mas senão nós vamos ficar até amanhã e eu agradeço. Posso, presidente? Pela ordem, gente. O secretário vai dar uma palavra e eu já vou encerrar na sequência. Eu queria, na sequência, aos comentários iniciais da Piedade, só fazer uma ligeira consideração, tá? Eu me mudei para São Caetano em 29 de dezembro de 2016, então eu já me permito dizer que eu sou de São Caetano, tá? Não conheço a história, mas estou aqui, vivo aqui, compro aqui, pago meus impostos aqui, enfim, eu vivo essa maravilhosa cidade e tenho muita condição de dizer a diferença qualitativa dela para com as demais que eu vivi antes de chegar aqui. Tá? Obrigado. Bom, gente, então, não havendo mais questionamento, queremos agradecer a tua posição, Piedade, e agradecemos a presença de todos. Quem quiser procurar o secretário em particular, pode procurar, vereadora, quem está à disposição de vocês. Pela ordem, vereadora. Só abre a palavra. Você já teve tempo. Os vereadores. Agora, né? Oi? Porque eu fiz uma inversão de pauta, vocês não respeitaram a inversão de pauta, eu sou obrigada a encerrar a sessão. Tá, não tenho mais nada a declarar. Tá? Só agradecer a presença do secretário na casa e a população presente. Obrigado, secretário, parabéns. Tá bom. E agradecemos a presença de todos e aqueles que acompanharam nós pela internet. Estamos encerrada a presente audiência pública, referente à proposta orçamentária para o exercício 2021. Não, eu quis ser legal.
Obrigada.